Pois bem, retornamos. Vamos continuar aí, ó, a aula sobre reprodução na criação de coelhos. Meus queridos estudantes, vamos de step by step, passo a passo. Só para lembrar para vocês, agora é a nossa aula de revisão. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Aula 55! 55, meu Deus! 55.2. E, professor, na cunicultura, sobre o manejo de reprodução, o que foi que nós vimos, prof? Olha aí, ó. Vimos sobre o manejo de reprodução, manejo de produção, doenças e mercado. Então, meus queridos, dá uma olhada aí que a gente só vai dar uma repassada, tá bom? Para cada etapa, dentro do manejo de reprodução. Vou frisar aí, ó, que a fêmea, ela está pronta para aceitar a cobertura ao início aí, ó, 120 dias de idade, ó. Já está pronta. Isso facilita o processo de acasalamento. Mas temos que ficar atentos, professor. Nós falamos que a atenção é que a fêmea, dependendo da raça, é claro, ela tem que atingir pelo menos 80% do peso corporal adulto. Lembra? Fica uma média de 3,6 e 4 quilos. Vem aqui, tio. Quando nós estávamos falando sobre a raça, né? Nova Zelândia, chinchila, Himalaia, eles têm um determinado peso relacionado ao padrão de amadurecimento sexual. Claro que quando a gente faz a média, é 4,5 kg, 5 quilos. Mas lembrando, meus queridos, isso para as matrizes, os reprodutores, tem que chegar pelo menos a 80% próximo do peso de adulto, para que ela já tenha aí o processo de aceitação pelo macho. Quer dizer, ela que tem que aceitar o macho, não ele. É ao contrário, porque nós temos que moldar o piquete de reprodução. Proporcionar que aquele piquete tenha todas as condições para ocorrer o processo de... Como é que fala? Não é, para que ocorra acasalamento, na cunicultura, não tem manejo, né? Nós temos que fazer com que o ambiente seja propício para que ocorra o processo de corte. O macho tem todo um processo de corte para que a fêmea escolha. E coincidente permite ocorrer a cópula. E sempre temos que ficar atentos a uma coisa. Por quê, professor? Muitas vezes, ainda isso acontece com machos inexperientes. Muitas vezes, e é rápido, né? O que vai fazer, termos certeza que ocorreu a fecundação na fêmea, é quando o macho monta e aí ele cai e fica alguns minutos, instantes, parado de lado. Se isso não acontecesse, ele cobriu a fêmea. E aí, quando ele ocorre a separação, ele ainda está na mesma posição normal que os coelhinhos ficam, não ocorreu a cobertura. Isso tem que ser repetido. Então, temos que sempre estar atentos nesse processo, porque o piquete de cobertura em cunicultura não é igual na suíno, não é igual na caprino, um local pequeno. É isso que a gente possa fazer todos os manejos necessários para ocorrer a fecundação. É um lugar grande, eles vão estar soltos. Tem ninhos nos locais onde nós vamos preparar as condições para as fêmeas organizarem um ninho e terem os filhotes. Lembramos também, aumenta aqui para o tio, sobre o processo de reprodução, sempre ficar observando aí, ó, para o período gestacional. E dentro do período gestacional vai ter uma variação entre 28 a 34 dias. Por que isso é importante, professor? Por causa do processo de troca de ração e a adaptação desses animais pela ração. E também falamos sobre principais doenças que afetam aí a cunicultura. Nós falamos sobre a sarna da cabeça e patas, sarna das orelhas e mal das patas. Em geral, né, só para revisar o que nós vimos, são pluridos. Só que a sarna da cabeça e pata, ela começa da ponta do nariz e vai tomando conta
da extremidade dos lábios, subindo ali para a testa e olhos. Isso faz com que ocorra também, não tem quando... Vem aqui para mim, rapidinho. Não tem quando a gente se machuca, dá um arranhão, aí fica minando água. Só que aí, essa água que fica minando da ferida, a gente chama de prurido porque é uma água meio roxa. Roxa não, Jefferson, cinza. Entendeu? Por causa das infecções bacterianas, tá? Isso tem que ser tratado. Como é que se faz, professor? Primeiramente, pessoal, retire esse animal do convívio dos outros. Tem que isolar o animal, chamar um veterinário e fazer um exame para saber qual é a cepa que está ali infectando. Bactérias, fungos, tem variantes. Aí sim é um medicamento específico para aquele tipo de infecção, tá? Isso no momento certo, antes que ocorra o processo de proliferação, porque o piquete onde eles ficam não é igual o piquete das outras criações, que é tudo separadinho, cada piquete tem uma determinada quantidade de animais. Não, é um piquete só para todos que ficam ali. Por isso que o problema em você manter uma sanidade animal, e a melhor recomendação são os manejos de profilaxia. Nós falamos lá sobre o processo de profilaxia, limpeza, o canal de escoamento da urina, a calha, né, coletora das fezes. Isso tem que tomar muita atenção e muito cuidado, evitar aí o processo de rações, onde elas podem ficar em farelo. Então, tem que sempre estar peneirando e retirando aquele farelo, porque a estrutura da ração do coelho é em pellet. E sempre lembrando, tem que ser em pellet mesmo, né, professor? Por causa do comportamento animal, ele é um roedor, não é igual lá a cabra, o boi, o suíno, que é em farelo. E dessa forma eles têm um comportamento de alimentação totalmente diferente. E eu já ia esquecendo também de falar, nós falamos sobre o cuidado da manutenção dos ninhos. Por se tratar de um roedor, eles sempre estão ali, ó, gastando a entrada da porta do ninho. E também os processos de feridas de pata. Aumenta aqui para mim, antes que eu esqueça de falar, o mal das patas, que são pequenos abscessos que ficam na almofada da pata. E esse tipo de diagnóstico, de visualização, antes de ocorrer uma infecção, é difícil, porque a patinha do coelho ela é bem peludinha. Então, quando é que a gente percebe que tem alguma coisa errada, professor? Na hora que você tiver um coelho mancando, não conseguindo se deslocar, você já separa ele que pode ser, sim, uma infecção. E isso depende muito da qualidade do solo. Lembrando que o solo, onde estão os coelhos, é um chão batido. Não pode ser de piso. Nós falamos isso lá na aula sobre estruturas. Muito bem, meus queridos. Aqui pro tio. Finalizando esse bate-bola, eu vou dar 15 minutinhos aí para vocês fazerem as atividades, mas já eu volto para a gente realizar as correções, tá bom? Aguardo vocês. E passou muito rápido, foi o VaptVupt. Já estamos aqui para corrigir as atividades. E, ó, sempre lembrando aí, meus queridos, vou mostrar as questões, a gente vai ler. Aí, às vezes, eu explico, né? Vamos explicar o que ele queria com essa questão, professor. Aí, depois mostramos a resposta, né? Que a minha querida, saudosa Dani Brasil, quando estava aqui comigo, a gente falava assim, a gente mostra a resposta, mas lembre, não precisa estar escrito as mesmas palavras. Muitas vezes vocês escrevem, ou eu coloquei um termo técnico, ou vocês colocaram o termo técnico, e aí que eu só descrevi o significado. Então, não precisa estar igual, tem que contemplar a resposta. E eu sempre vou estar ali, ó, necessariamente, se tiver, professor, eu não entendi. A gente volta lá no slide para esclarecer. Então, esse é o momento de correção das atividades, de se sanar as dúvidas, de olho na tela, meus queridos. Olha aí, ó. Atividade de sala, resolução e tirando dúvidas. Então, vamos para a primeira questão. Vamos para a primeira questão. Primeira questão. Descreva as fases que correspondem à primeira e à segunda semanas dos filhotes em relação à sua nutrição. Aqui, Butinho, antes que a gente veja lá a resposta, olha, gente, essa questão a gente falou, lembra? Sobre a nutrição dos filhotes.
que é um processo gradativo, primeiramente, só lembrar, vamos ler, ó, não vou falar o que está escrito, tem que estar correlacionado com essa explicação. Exemplo, na primeira semana, né, a segunda semana aí, eles têm somente a alimentação materna, líquida, por causa do colostro. Eles têm que tomar bem esse leite, porque parece filhotinho de rato grande. Ele é bem desprovido de pelos, os olhinhos ainda estão fechados. Eles precisam tomar aquele colostro para poder pegar todos os anticorpos necessários, vitaminas, para poder se adaptar ao sistema imunológico que está perfeito e também completar seu desenvolvimento. A ração da mãe, né, da matriz, é uma ração específica para poder auxiliar isso, mas também pode ser agregado um suplemento, que são hortaliças, né? São vegetais advindos da horticultura, fornecido para quem, professor? Para a mãe. Desta forma, ela vai ter bastante nutrientes para enriquecer ainda mais o leite e favorecendo o bem-estar do filhote. Ah, prof, o filhote também não vai comer após, né, lá o 14º dia, aí sim a gente começa a fazer uma introdução da ração para o filhote. Até os 21 dias, né, lá 14, 14º até o 21º, a gente começa a colocar, introduzir o quê? Um alimento verde para ele, folha. Quando ele vai começar a ser retirado dele o quê? A alimentação leiteira, o leite, o materno. Introduz, então, o vegetal, introduz a ração aos poucos, para que assim ele se adapte. Depois, por último, lembra? Começa a fazer a regulagem do bebedouro. Porque até nesse momento, ele não toma, como ele ainda está na transição, de onde ele tira água? Do leite. De onde ele tira água para hidratar? Das folhagens. Perfeito? Agora vamos dar uma olhada lá na resposta. Olha aí, meus queridos. Até a segunda semana de vida, aos 14 dias, eles só se alimentam exclusivamente de leite materno. Então, meus queridos, pode botar aqui, meu diretor. Olha só. Lembra? Eu primeiro li a pergunta. Aí nós fizemos uma recapitulação de todo o cronograma de como é feito o processo de aleitamento. Desde a mãe, né, quando ela faz o parto do primeiro até o 14º dia, que é só quem recebe a nutrição é a mãe. Aí do 14º para frente, que até aí é exclusivamente o quê? Os filhotes? Leite. Do 14º para frente, começa a fazer, então, a introdução. A escrita, cada um tem uma forma de escrever. Então, vamos verificar somente algumas coisas, alguns itens que estão no gabarito, que tem que estar aí na sua resposta. Tá bom? E claro que você pode ter adicionado uma forma de escrever, né, o seu pensamento, adicionando outros fatores, mas tem que essencialmente contemplar a fase da primeira e a segunda semana aí, que chega até o 21º dia de nutrição dos filhotes, tá bom? Amplia aqui para mim, senão... Aí, ó, até a segunda semana de vida é a alimentação o quê? Só através da mãe. Então, meus queridos, essencialmente, tem que ficar claro na sua resposta, você pode ter colocado assim, que até o 14º dia, ele só se alimenta de leite. Mas se você escreveu, a mãe, né, a matriz, recebe uma nutrição suplementar, que é com hortaliças, para enriquecer o colostro, para fortalecer esse coelho até o 14º dia, perfeito. Aí na segunda semana, até a terceira, que vai do 14 até a 21ª, começa então o quê? A provar alimentos sólidos. Mas você não colocou assim, introduzir alimentos sólidos. Você colocou assim, do 14º ao 21º, começa a introduzir, então, o quê? Primeiramente, tá, eu escrevi forragens, mas você podia ter colocado como? Coloca-se couve, alface, hortaliças. Couve, alface, tomate, né, cenoura. Vai introduzindo verduras para eles. E, ao mesmo tempo, introduzindo aos poucos a ração. Ração de filhote. E retirando, assim, principalmente o leite, gradativamente. Não é isso? Até que ele vai se adaptando.
Aí bem ali está escrito, a partir do 21º dia, ingere cada vez mais sólido e bebe água. Se você não colocou que a partir do 21º começa a ingerir mais sólido, porque a gente já sabe que está fazendo a transição, você só tem que não deixar de esquecer de falar o quê? Que ocorre calibrar o bebedouro, porque antes disso, ele tirava água do leite, tirava água das verduras, e agora ele vai começar a obter água externa, água lá do bebedouro. Então, tem que fornecer. Por causa do quê, professor? Ele reduziu a alimentação materna, ele vai ter que comer ração, a ração vai necessitar de mais água para correr o processo de digestão. Então, tem que deixar claro que a partir do 21º dia é calibrado os bebedouros e também a orientação deles, né? Mostrando onde ficam os bebedouros para eles se conseguirem. Como é que é feita essa orientação, professor? No bebedouro, coloca uma vasilha embaixo com água. Dessa forma, eles começarem a se adaptar, tá bom? Vamos para a próxima, pessoal? Estou deixando aí para vocês darem uma olhada na resposta. Mas vamos lá, pelo amor de Deus, Jéssica, agora que eu olhei para o tempo. Para a implantação do sistema de cunicultura, é de suma importância a escolha da raça a ser escolhida. Ah, aqui é só para citar as raças, olha só. Nova Zelândia, Califórnia e Chinchila. Professor, não tem outras raças? Manda aqui para mim, meu diretor. Tem, mas essas raças que nós estamos colocando aqui para vocês são as que mais se adaptam aqui na nossa região, tá bom? Quando eu falo adaptam, elas não têm tanta suscetibilidade às alterações climáticas, né? Do período seco e o período chuvoso aqui da nossa região. Quero deixar claro assim, pessoal, que entre essas raças, claro que a gente faz um ciclo, meu Deus, tem uma raiva com destes brancos, a gente sempre está fazendo, cruzando uma raça com a outra, mas não é a palavra que eu queria usar, cruzando uma raça com a outra. Sempre estamos fazendo o esquema, né? Se você tem um descendente, aqui ó, descendente Nova Zelândia com Califórnia, gera uma descendência. Essa descendência vai cruzar com quem? Com a chinchila. Chinchila e Califórnia. A descendência de chinchila e Califórnia cruza com a Nova Zelândia. Isso vai valorizar não só o produto final, que é a carne, como o pelo, mas também auxilia em ter lotes heterogêneos. Isso, heterogêneo em que sentido, professor? Variabilidade genética que vai proporcionar menor suscetibilidade a doenças e variações climáticas, variações da intempérie. Então, não vai dar, portanto, problemas, né? Você não vai ter tantos problemas o ambiente já tem micro-organismos e aqueles animais já estão certos, adaptados a eles. Só que aí alguém podia estar pensando assim, mas, professor, o mercado gosta muito do pelo só da chinchila. Aí sim, para você ter somente chinchila, você tem que ter pelo menos uns dois machos, na verdade, quando machos e 8 fêmeas são famílias. Então, uma família é constituída de um macho e 4 fêmeas, tá bom? E aí você pode fazer alteração dentro dos descendentes e cruzar só entre chinchilas. Ok? Vamos para a próxima. Para se obter bons resultados do desempenho dos animais, é fundamental realizar um bom manejo sanitário. Manejo sanitário são as limpezas, né, pessoal? Evitando-se o aparecimento de doenças e combatendo-as de forma eficaz, quando surgirem, antes de ocasionarem grandes prejuízos, que é a proliferação. Dê alguns exemplos de manejos sanitários. Olha aí, ó. As valas devem ser drenadas eficientemente. O que são valas? São as calhas, né? Aquelas calhas, aqueles buraquinhos que a gente coloca no chão para escoar a urina, principalmente, e também as fezes. No verão, são realizar as remoções, né, das fezes enquanto cheiram para diminuir aquele processo de acúmulo de amônia. E observar corretamente a densidade do animal por gaiola, comedouro e bebedouros. E separar os animais por faixa etária, reprodução, recria e engorda. Lembrando lá, ó, reprodução são os machos e as fêmeas, a recria é lá o setor de desmame e a engorda é o setor de terminação. Só fazendo um parâmetro com a suinocultura. E, por último, a carne do coelho, né,
faz parte do grupo conhecido como carne branca. Então, a carne do coelho é altamente nutritiva e saborosa. Dê outros pontos positivos. Aí, 2 para vocês. Apresenta elevado teor de proteína, alta digestibilidade e ácidos graxos polissaturados, baixo nível de gordura e colesterol. Além de baixo teor de sódio, indicada para crianças, idosos, cardiopatas, obesos e pessoas em recuperação. Para mim, meus queridos, chegamos, finalizamos essa aula. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e já já eu volto com mais outro assunto. Tchau!